Hoje a gente vai aprender com o rei Davi a como fazer com que as nossas rezas realmente subam até os mais altos céus. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Metsorá, hoje focados nos parágrafos 43 e 44 do Zohar, nono ano de leitura. Bem, o rei Davi é uma personagem que representa muita coisa importante para nós na Kabbalah. E uma dessas coisas é que ele é uma personagem muito preocupada em poder fazer as conexões com o Eterno, como a gente costuma dizer na Kabbalah. E, em especial, que tipo de conexão? A do estudo de Torá e a das orações. Né? Se você pegar a grande obra do rei Davi, que são os Salmos, você vai ver que toda hora ele está preocupado com isso, em se conectar com o Eterno pelo estudo e pelas orações. Então, ele acaba servindo como um modelo para a gente aprender muitas coisas, né? Como que é o estudo correto, como é que são as orações corretas. Então, justamente nessa veia, tem um versículo aqui que o Zohar analisa, que é o versículo 1 do capítulo 17 dos Salmos, e que basicamente o rei Davi começa dizendo assim, já que é o versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: eu vou fazer uma oração de Davi, escuta, Eterno, a minha oração é justa, a minha oração é correta, porque ela não vem de lábios falsos ou de lábios enganosos. E aí o Zohar analisa essa expressão. O que significa esses lábios enganosos? Mas mesmo sem a gente ir muito para o lado cabalístico, já dá para a gente aprender algo aqui. Quando a gente faz orações com lábios enganosos, ou seja, a gente está falando algo da boca para fora e no fundo, lá dentro, no nosso coração, a gente está pensando outra coisa, ou tem outra intenção, as nossas orações não vão ser ouvidas. Né? Lembra que o rei Davi está falando, ouve a minha oração porque ela não é de lábios enganosos. Então a ideia é, se ela for de lábios enganosos, ela não vai ser ouvida. Então muita gente, quando vai rezar, quando vai orar, talvez não consegue ter as suas orações atendidas, vai dizer a Kabbalah, por isso, porque a pessoa não está, digamos, alinhada, né? O discurso não corresponde ao que ela está sentindo. Então a pessoa está falando uma coisa e por dentro ela não está realmente alinhada. Agora, se a gente for ainda um pouco mais profundo, né, na Kabbalah, como a gente costuma fazer, o Zohar explica que os lábios são uma manifestação de Malhut. A própria Malhut é chamada de boca, de lábio, a expressão verbal, né? Então, nesse sentido, mais do que a gente estar alinhado palavras e coração, ou palavras e intenção, Malhut também representa o nosso mundo, a nossa realidade, as nossas ações. Então, quando a gente analisa esse versículo do ponto de vista cabalístico, ele fica um pouco mais pesado, eu diria. O Zohar vai dizer que se os nossos atos não estiverem alinhados com o que a gente está rezando, também vai ser difícil com que a nossa reza seja ouvida. Se a nossa realidade não estiver alinhada, também vai ser um pouco difícil que seja ouvida. É um pouco daquele provérbio português brasileiro, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não adianta você ficar pedindo para Deus te ajudar, Deus me ajuda a achar um trabalho e tal, 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 e você acorda talvez 6 da tarde. Vai ser complicado, a não ser que você vá trabalhar como vigia noturno, né? Aí pode ser. Mas, percebe? As suas ações têm que estar alinhadas com o que você está pedindo. Você tem que rezar, pedir para Deus ajudar a achar um trabalho e sair cedo para distribuir currículo, para achar o trabalho, certo? Ou outro exemplo que eu sempre dou, Deus me ajuda a ter saúde, a emagrecer, a ter uma saúde boa. Bom, e aí faça isso. Controle sua alimentação, vá fazer exercício, tome seus remédios, né? Não é só pedir para Deus. Então, nesse sentido, como eu falei, o versículo cabalístico é um pouco mais pesado. Não é só a palavra e intenção, mas a sua realidade também. Bom, e aí, quando por acaso, ou por acaso não vai, por esforço você consegue fazer isso, o Zohar também te promete o oposto, ou o Davi promete o oposto. É quase certeza que a sua oração vai ser ouvida. Se você consegue fazer orações que não vêm desses lábios enganosos e de falsidade, você tem um alinhamento que faz com que as coisas fluam muito naturalmente. É muito natural que os seus pedidos sejam alinhados, porque você já está fazendo por onde, né, a coisa acontecer, e depois você só está, digamos, pondo a cereja do bolo, que é pedindo para Deus te ajudar. Então, realmente o fluxo já está, digamos, 90% do caminho andado, e aí você só está pedindo para que a espiritualidade ajude. E geralmente é o que acaba acontecendo. Um bom dia a todos e tudo de bom.